Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Obrigada a todos os irmãos que têm contribuído, que têm nos ajudado a fazer Jesus conhecido na Índia. Amém? Muito obrigada. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 e até o 40. Vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor? Mateus, capítulo 22, do versículo 37 até o 40. E Jesus, todos acharam? Amém? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, esses dois grandes mandamentos de Deus, Ele nos obriga a cumprir a ordem de Jesus. Então, todos nós devemos fazer missões. Esses dois grandes mandamentos nos obrigam a cumprir a ordem de Jesus, que diz, portanto, em Mateus 28, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses dois mandamentos nos obrigam, porque quando realmente obedecemos esses dois mandamentos, nós iremos ir fazer missões, porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós iremos fazer o que o Senhor quer, e o que mais o Senhor quer é que possamos pregar a sua palavra a todas as nações. Quando nós amamos o Senhor, quando o Senhor é tudo, é a prioridade, nós iremos fazer o que é prioridade para Deus. E o que é a prioridade para o Senhor? Pregar a sua palavra. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós iremos ter compaixão daqueles que estão do nosso lado, né? Nós iremos pregar para a nossa família, nós iremos pregar no nosso trabalho, nós iremos pregar nas ruas, nós iremos pregar na nossa comunidade. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, quando nós sentimos a dor daquele que não conhece a Deus, nós iremos, e nós precisamos pedir, Senhor, eu quero amar o próximo como a ti mesmo, que a nossa tendência, a nossa vida dia a dia, às vezes a gente fica tão sobrecarregado com nós mesmos, e a gente não se preocupa com aquele do nosso lado, com a nossa família, com os nossos familiares. Então, quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós iremos ser missionários. Assim, o irmão perguntou aqui, quem bate o coração por missões? Todos aqui devem bater o coração por missões. Não tem um cristão que não bate o coração por missões, porque missionário não é só aquele que vai, mas você é missionário na sua família. Você está gerando missionários na sua família, é seu filho, né? É um sobrinho, é sua irmã. Você está fazendo ali missões na sua casa. Então, todos aqui são missionários. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e qual é o território, o espaço, o lugar que nós devemos amar o próximo? Aonde nós devemos amar o próximo? Aonde? Qual próximo é esse? Aqueles que estão pertinho de nós, e aqueles que estão longe, como lá na Índia, como lá na Somália, como lá na China, como lá em Israel, né, como na Europa, na África. Esse é o território que nós devemos amar o próximo, é esse próximo também. Nós devemos ter empatia, sentir a dor desses que estão longe de nós, sentir a dor. Lá em Apocalipse 7 diz assim, versículo 9, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas,
e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então ali estavam povos de todas as raças, tribos e nações, louvando ao Senhor, né? Então, irmãos, esta é a visão de Deus. A visão de Deus é mundo, e esse é o território que nós devemos amar, o mundo, porque Deus amou o mundo, Ele enviou Jesus. Deus não amou só o Brasil e enviou Jesus para o Brasil. Deus amou nações, povos. Deus amou o mundo. Muitas vezes as pessoas falam: Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus é brasileiro, não é. Deus é de nações. E a gente fica no nosso Brasil e fala só a nossa língua. Mas quando você pega um voo e sai do Brasil e vai para outro país, você fala: meu Deus, você fica uma criança. E você vê que você precisa aprender uma outra língua. Então, irmãos, a visão de Deus é que possamos amar todas as nações, povos, raças, etnias, porque Deus amou o mundo inteiro, porque os olhos de Deus passam por toda a terra, E em Romanos 15, 20, tem um versículo que eu gosto muito, e na versão agora atualizada, o apóstolo Paulo fala assim, ele fala: para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares aonde ainda não se falou de Cristo. É Romanos 15, 20. Então o apóstolo Paulo, ele se esforçava para pregar o Evangelho aonde não tinha ninguém. Mas hoje a gente vê que muitas vezes a igreja se preocupa em pregar onde já tem igreja. Então a gente vê aqui, às vezes, num ângulo pouco aqui, tem várias igrejas. Tem ruas que tem uma igreja quase do lado da outra, e lugares que não tem igreja, não tem crente, não tem ninguém, porque nós não temos a visão para alcançar. E se nós não formos, irmãos, ninguém vai. E Deus quer voluntário. O Senhor fala: a quem enviarei? O Senhor não vai sacudir, você vai falar, você vai. Deus quer voluntário. Eu lembro quando eu estava indo para as missões, um dos meus chefes falou para mim assim, o chefe do Detran, falou: é a tua igreja que estava obrigando você a ir para lá, né? É a tua igreja. Ficou bravo comigo, falando que era minha igreja. Eu falei: não é minha igreja. É Deus que está falando, eu quero ir, é eu. Mas você vai largar tudo? Eu falei: não, é Deus que está me chamando. Então, é voluntário. Deus quer que possamos sentir a dor dessas pessoas que nunca ouviram de Jesus. Irmãos, aproximadamente 30% da população do mundo nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu. Eu tive a oportunidade agora, uns 20 dias atrás, estar numa conferência missionária da nossa igreja lá em Alta Floresta, do pastor João Quadra. Os irmãos conhecem, né? Pastor João Quadra. Irmãos, foi uma bênção. Eu nunca tive uma experiência muito linda, porque tinha lá mais de 30 índios, às vezes de diferentes etnias, alcançados por Jesus. E os irmãos estavam falando lá, mais de 100 tribos aqui no Brasil que não tem a Bíblia, irmãos. Não tem Evangelho, não sabe a nossa língua. E a gente estava falando lá, tinha índio que não sabia o português, precisava traduzir para eles direito, explicar. Dentro do nosso país, irmãos. Quem é que vai lá para os índios? Não, irmão, eu não posso, eu não tenho condição. Não, irmã, eu não tenho coragem, irmã, eu não tenho chamado. Irmãos, precisamos. Se você não pode ir, você invista, você contribui, você faça a sua parte. São povos, etnias que nunca ouviram falar de missões. Irmãos, de toda a força missionária, muitos se colocam na presença de Deus para ir para as missões, mas as estatísticas dizem que 3% dos missionários, 3%, são enviados a esses povos que nunca ouviram, que precisam ainda traduzir a Bíblia. Não tem como, eles não tem como eles lerem a Bíblia na língua deles. Irmãos, isso, não sei se isso mexe com você, mas isso mexe tanto comigo. Falei, com Deus, a gente tem a Bíblia aqui, um monte de tradução. Eles não têm nenhuma, irmãos. E aí nas estatísticas diz que menos de 2% de todos os recursos de missionários são enviados para esses povos. Menos de 2%. Pastores enriquecendo, e muitos missionários não tem como ir,
porque não tem quem investe. Eu lembro quando eu estava fazendo o meu curso de inglês na Inglaterra, tinha um casal de missionários aqui do Brasil, que estavam lá estudando inglês também. E eles visitaram várias igrejas aqui no Brasil, uma igreja não era da Renovada, né? E muitos irmãos se comprometeram. Não, você vai para lá aprender o inglês, porque nós vamos sustentar, vamos ajudar. Aí vai ele, a esposa, o filhinho. Chegou lá, irmão, depois de uns meses, o povo esqueceu. Ninguém contribuía mais com ele. E começou a passar necessidade lá na Inglaterra, e luta. Resultado, ele teve que voltar para o Brasil, desistiu de ir para a missão, porque ele não tinha ninguém para investir nele, para ajudar ele a aprender a língua, para ir para a Índia também, ele queria ir para a Índia, uns lugares também lá não alcançados. Então, irmão, se nós não investirmos em missões, se você não investir, a obra do missionário não tem como prosseguir. Invista. Então, o projeto de Deus é o mundo inteiro. O projeto de Deus é os nossos vizinhos, a nossa família, a nossa comunidade, e lá na China, lá na Rússia, lá na África, lá na Somália. Irmãos, meu coração dói tanto quando eu vejo o que os muçulmanos estão fazendo lá na Somália, na Nigéria, esses países da África, lugares assim que está sendo dominado pelo islamismo. Nós louvamos a Deus por esta igreja que investe em missões, a nossa denominação, nós temos a MISPA, temos vários projetos, você pode se envolver num projeto desse, vai visitar um campo missionário, pega uma férias, não vai lá para a praia não, vai lá visitar um campo missionário, amém? Não tenha medo não, vai passar 15 dias, uma semana lá com o missionário, ajudando, pregando, faça isso, você vai voltar assim com o seu coração regozijado, alegre, porque você vai estar fazendo, né, a obra missionária. Então invista em missionário, visita alguém, invista em alguém, invista na Índia. Nós temos lá 12 obreiros nativos, indianos, meninos que eram lá do orfanato, pequenininho, hoje são moços, trabalham no orfanato, né? Estamos treinando obreiros. Então Marilândia, eu quero investir em um obreiro nativo. Marilândia, eu quero adotar uma criança. O nosso lar, quando eu comecei o orfanato, eu peguei várias crianças que eu trabalhava na favela, e Deus me colocou no meu coração, abrir um orfanato, pegar aquelas crianças, cuidar, dar estudo, ensinar de Deus. Mas hoje o nosso lar está reconhecido pelo governo, então as crianças que vêm, são crianças assim, que são às vezes abusadas, violência doméstica, casos perdidos, crianças órfãos. Então, Marilândia, eu quero adotar uma criança, eu quero ajudar alguma coisa lá, né? Eu estou aqui, irmãos, agora, porque meu pai, amanhã ele vai fazer 98 anos. Então, eu estou aqui no Brasil. Meu pai não anda, está na cadeira de roda, usa fralda, usa sonda urinária, todo mês tem que estar no hospital para trocar a sonda, e ele mora comigo, eu estou cuidando dele, e de modo que não tem como eu sair e deixar meu pai, se eu deixar ele vai morrer. Mas eu estou aqui, meu corpo está aqui, mas minha cabeça está na Índia. Hoje mesmo o dono da casa lá do orfanato me ligou. Marilândia, nós estamos precisando subir o aluguel, tal. Aí daqui a pouco o outro irmão, Marilândia, estamos aqui nas aldeias evangelizando, está acontecendo isso, e precisa disso. Marilândia, tem a família aqui, está passando isso. Então eu estou aqui, mas estou lá, porque foi assim, Deus colocou no meu coração, e nós abrimos o orfanato, e foi nascendo as igrejas. Então assim, está na nossa responsabilidade, né? Então, irmãos, e nós iremos fazer a obra do Senhor na dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo. Se coloca na presença de Deus, evangelize a sua comunidade, o seu bairro. Fala, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, não sei falar, mas o Senhor me dá graça. Porque quando Deus fala para nós assim, vai, você fica igual Moisés. Senhor, eu não sei falar, Senhor, o que eu vou fazer? É uma coisa quando eu estava indo para a Índia, eu falei, Deus, eu acho que eu não vou ganhar nenhuma alma, Jesus, será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar muito certo não, Senhor, eu quero vir, mas Senhor, será que vai dar resultado? E o Senhor me deu uma palavra, que a vara que está nele vai dar muito fruto. Falei, Deus, se eu estiver ligada nele, vai dar fruto. E assim Deus fez. Então, irmãos, o espaço que nós devemos
Amar o próximo é o mundo. Talvez você não vai lembrar muita coisa que eu vou falar, mas gostaria que você lembrasse essa palavra, que esse é o campo missionário que Deus nos dá. Nações, não é só o Brasil, é mundo, é a sua família, é o seu ambiente, mas é também você lembrar de lá daqueles que nunca ouviram. Irmão, se nós estamos aqui hoje, porque missionários no passado deram a vida por nós, né? Deus teve misericórdia de nós, e assim nós devemos ter, e nos alcançou, ter misericórdia desses lá que nunca ouviram. Então esse é o campo nosso missionário, é o mundo. Irmãos, aí, o segundo tópico aqui é: nós ganharemos o mundo através do nosso exemplo, do nosso testemunho de Jesus. Assim que nós ganharemos o mundo. Às vezes você não vai falar nada, que tem pessoas que você não pode falar. Pessoas já tem uma resposta pronta para te combater. Eu tenho uma irmã, ela tem duas pós-graduação na França, de filosofia. Ela dá aula na faculdade de São Carlos, faculdade federal lá. Ela é ateu, ela era católica, comigo, eu também era católica, eu era do grupo de jovem e tudo. Ela foi fazer faculdade, mudou a cabeça. E eu não posso falar nada para ela, nada. Que ela tem uma palavra ao contrário. Então eu fico quieta, mas eu procuro mostrar o meu testemunho para ela, e ela vê eu contar assim os milagres que Deus faz na minha vida, ela vê Deus na minha vida. E uns anos atrás eu estava passando uma luta, e aí eu liguei para ela, para as minhas irmãs, outras irmãs, e estava chorando, né? Eu estou passando por isso. Ela falou: Lande, confia no seu Deus. Você fala tanto no seu Deus, confia no seu Deus. Eu falei: nossa, ela confia no meu Deus, porque ela vê eu falando de Deus, e ela falou: o Deus da minha irmã, confia no seu Deus, Deus vai te ajudar, né? Então, irmão, lá no seu trabalho, onde você está, o seu exemplo, às vezes sem nada você vai falar. Então, irmãos, nós precisamos ser, através da nossa vida, nós temos que testemunhar. Às vezes a teologia é muito importante, mas nós precisamos demonstrar o nosso amor. Mahatma Gandhi, não sei se você já viu falar nesse grande líder político. Ele conseguiu que a Inglaterra, que escravizava a Índia, os ingleses escravizavam os próprios indianos, ele conseguiu que a Inglaterra saísse da escravidão, a Índia saísse da escravidão da Inglaterra, sem armas. Ele foi um grande exemplo de paz, como ele conseguiu. Irmãos, e sabe o que ele falou dos cristãos? Não sei se alguém sabe aqui. Ele falou assim: eu admiro o Cristo de vocês, dos cristãos, mas vocês cristãos não são iguais a Ele. Irmãos, é muito triste. Eu admiro Cristo, mas vocês cristãos não são igual a Ele, não. Irmãos, isso dói o nosso coração. Nós precisamos ser testemunhas, amar o nosso próximo. E lá na Índia, irmãos, muitas vezes eu não poderia. Tem situação que você não sabe nem o que fala. Você vai mostrar com o seu amor, você vai sentar junto com eles, comer lá naquelas casinhas, você vai ver a barata passando, o rato passando, que nem é ratinho assim, é rato grande, senta no chão, come com as mãos, abraça os irmãos, e mesmo sem entender muito bem a língua, mas você mostra o seu amor. E quando eu cheguei lá, irmãos, na Índia, eu pensava: Deus, será que eu vou ganhar alguma alma aqui? Então eu trabalhava naquelas favelas, saía de casa de tardezinha assim para evangelizar aquelas favelas, voltava cheirando lenha, porque as pessoas não tinham fogão a gás, é lenha. Então eu chegava tudo cheirando lenha, fumaça, o cabelo tudo sujo, cheio de fumaça, o pé tudo sujo, porque você entra nas casas, toda casa, você tira o chinelo. Então, as casas de chão, chegava com o pé tudo sujo. Aí, morava no apartamento, num condomínio lá, mas eu não podia falar para ninguém, não podia conversar com ninguém. Se a pessoa perguntasse: o que você faz aqui? Não podia falar. Primeira coisa: cadê seu marido? O que você faz? Como você ganha? Então, eu não podia falar nada, sempre sozinha, não tinha igreja formada. E eu falava: Deus, eu acho que eu vou morrer nesse lugar. Morrer nesse lugar não de fome, não de doença, mas morrer de solidão.
E minha vida era fazer visita naquelas casinhas, naquelas favelas, e por amar aquele povo, e sentar junto com eles, ficar junto com eles, assim, demonstrar o meu amor por aquele povo. Eu misturei com eles. E eu lembro, aí foi indo, alguns anos, eu morei 9 anos com as crianças no orfanato. Ficava sempre lá com as crianças. Aí um dia foi a investigação. Tem estrangeiro morando nas casas das crianças aqui, vem aqui para abrir orfanato, para converter as crianças. E foram lá visitar, e naquela hora eu não estava, graças a Deus. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que morar, arrumar outro apartamento para mim, um lugar de novo para morar. Aí eu falei, não, mas eu vou convidar a irmãzinha tal, obreira, que está morando num casebre lá, ela veio morar comigo, ela e as crianças dela. E ela veio morar comigo. Ela ficava assim, irmã, agradecendo, porque eu falei, não, você vai morar comigo, você é minha família. Aí um dia foi uma indiana lá, nós fizemos um acampamento missionário, e foi um acampamento médico nas aldeias. E foi uma indiana médica, e ela ficou na minha casa também hospedada, vários médicos. E ela falou, irmã, eu nunca vi um missionário, ela até já veio para o Brasil, tudo, essa médica. Ela falou, eu nunca vi um missionário morar com uma pessoa, com uma família indiana, da pobre, irmã, você trazer para morar na sua casa. Ela falou, você é nossa mesmo, você nos ama, irmã, você é nossa. Não, eu estou aqui para amar o povo, para me dar. Então, nós temos que, a nossa vida tem que mostrar o amor. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele viu a multidão e ele chorou, teve compaixão. Quando a pessoa fala assim, mas Marilande, como que você teve ideia de ir para a Índia? Como? Irmãos, foi lendo sobre a Índia. Falei, Deus, como uma pessoa pode se pedir uma benção para uma vaca? Você já imaginou, irmão? Aqui a gente guarda a vaca no espeto, né? Churrasco, um bife. Lá não, a vaca, a pessoa assim, curva, e a vaca levanta as patinhas assim, e ela abençoa. Não tem lógica, né? A pessoa adorar uma vaca, pedir uma benção para a vaca é sagrada. Uma serpente, um rato, um macaco, um elefante, tudo isso. Irmãos, eu comecei a ler aquilo, eu falei, não, Deus. Comecei a chorar, falei, Deus, eu não sei, não conheço ninguém nesse lugar, que eu não conhecia mesmo. Comecei lendo sobre a Índia. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir. É difícil, eu não sei como vai ser, mas eu quero ir. E aí, quando eu fui visitar a Índia, peguei umas férias no Detran e fui lá. Eu não sei se a Elaine estava lá naquela época. A Elaine trabalhou comigo no Detran. E fui lá visitar. Quando eu cheguei lá, eu voltei embora chorando. Eu falei, Deus, esse lugar é pior que eu pensava. E aí eu me sinto incapaz de vir para cá, Senhor. Mas, Deus, eu quero vir. Mas, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Senhor, eu não vou conseguir ganhar ninguém. Mas, Deus, eu quero, Senhor, me ajuda, Jesus. Eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu me sinto nada vezes nada, Senhor. Mas eu posso ser uma gotinha no oceano. Amém? Já pensou, irmão, se todo aqui for uma gotinha no oceano? Se cada um dos irmãos for uma gotinha? Irmãos, eu comecei a gotinha lá, devagarzinho, nas favelas. Hoje nós estamos com 5 igrejas, temos orfanato, obreiros, entramos em 3 estados. Começamos com a gotinha. Amém? Porque vai fluindo, né? E Deus colocou no meu coração projetos, alvos. Eu estou aqui com projeto, né? Plantar igreja, orfanato, treinamento. Deus me deu projetos. Então, irmãos, nós iremos. O nosso testemunho, o nosso amor vai falar. É a sua vida lá que vai falar. É a sua vida onde você vive que vai mostrar o seu amor por eles. Amém? Então, você pode ser missionário através da sua vida, o seu testemunho. Hoje em dia está tão difícil encontrar crentes de caráter, palavra, verdade, né? Mas nós precisamos, irmãos. E o último tópico aqui, então, por último, amar o próximo. Irmãos, amar o próximo é sacrifício. Amar o próximo é sacrifício. Por isso que a gente é difícil. É difícil você perdoar aquele que te humilha, te maltrata, que quer te ver o seu mal. Difícil. Mas a palavra de Deus fala assim, porque Deus amou o mundo, Ele sacrificou o que Ele mais tinha melhor, que era o Jesus, o Filho dele. Então, amar é sacrifício.
E muitas vezes, para nós fazermos a vontade de Deus, certas coisas, é sacrifício. Moisés, para ele cumprir o projeto de Deus, teve que sacrificar. Ele largou todos os tesouros do Egito. Ele podia ser o príncipe, o governador daquela época. Ele largou tudo para poder e foi humilhado, rejeitado, né, com o povo de Deus. Ele preferiu, ele renunciou tudo. Eu tive que renunciar toda a minha vida. Minha família, minha mãe, meu pai, tudo. Então, amar o próximo é sacrifício. E você pode amar aquele que está perto de você, é sacrifício também. Nós vemos a palavra do bom samaritano. Ele estava passando e viu lá aquele homem caído. Quantos religiosos passaram por lá? Ah, não, eu não tenho tempo, estou com pressa, passava de largo, eu tenho a minha agenda, meus compromissos, e foi deixando aquele homem. Aí o samaritano foi lá. Estamos trazendo para o nosso mundo aqui. Talvez você fale, não, Marilande, mas eu não vou para lá não. Mas também você vai encontrar pessoas no seu dia a dia que vai precisar do seu amor, da sua família. É sacrifício, irmãos. Amar o próximo é sacrifício. Às vezes nós chegamos no acampamento médico, então, lá com os médicos nas aldeias Dalits. Irmãos, os lugares onde as pessoas nunca ouviram de Jesus. Povo esquecido, aquele povo que é considerado lá a poeira do pé do Deus, imundo, sujo, povo rejeitado da Índia, nessas aldeias. E aí um rapaz chegou perto de nós, irmãos, o rapaz literalmente, ele ajoelhou nos nossos pés e agradeceu. Ele falou, nós estamos aqui esquecidos, ninguém aqui lembra de nós, vocês vieram lá do seu país, esses médicos nos abençoar aqui, mostrando o nosso amor por eles. Então, amor é sacrifício. E hoje a gente vê a igreja pregando o evangelho tão fácil, né? Vem aqui, você vai ter isso, só bênção, 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 bênção. Não é sacrifício. E nós somos o fruto, a igreja, do sangue daqueles que deram, mártires, que deram a vida para que nós hoje conhecêssemos Jesus. Amém? Nós somos o fruto fruto do sangue de muitos que deram a vida por nós. Tem uma missionária, o nome dela é Sofia Muller. Ela fala assim, ela falou, eu jamais tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Ah, irmã, eu não tenho chamado, ah, irmã, eu não tenho dom. Irmãos, ninguém tem dom para ficar sozinho. Ninguém tem dom para sofrer. Ninguém tem dom, mas é por amor, é obediência. Ah, irmã, Deus chamou a irmã tem coragem, tem talento. Não é, irmãos, é sacrifício. Como eu falei para os irmãos, tinha dia na Índia que eu achava que eu ia morrer. Eu nunca passei fome, irmãos, nunca passei fome, mas é solidão, é sozinha. Aqui a gente fica, irmã, ora por mim, ora por mim. Hoje tem um celular, mas quando eu cheguei lá, eu tinha que procurar uma cabine telefônica longe, se eu quisesse alguém orar por mim, pegar a estrada longe, pagar caro, para poder alguém orar por mim. Então eu tive que aprender, eu e Deus, sozinha, orando, Deus, me dá força, não tem ninguém. Então amar é sacrifício. Para terminar, irmãos, eu quero contar aqui um testemunho. Uns anos atrás, quando minha mãe era viva, talvez até já contei esse testemunho aqui. Uma irmãzinha lá da Índia mandou um presentinho para minha mãe. Uma caixinha pequenininha. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, mãe, olha aqui, irmã, que a irmãzinha mandou para a senhora. Quando nós abrimos, irmãos, era um par de brinco de ouro. Eu falei, mãe, essa menina não tem condições de comprar esse brinco, irmão. Mãe, e ela mandou para a senhora. Aí eu liguei para ela, eu falei, mas irmã, você não precisava comprar, irmã, difícil para você? Ela falou, irmã, o mais precioso foi a sua mãe deu você para nós. A sua mãe deu você para nós. Então, esse é o pouquinho que eu posso fazer. O mais precioso foi a sua vida, que Deus deu você para nós. E hoje, irmão, eu conheço Jesus. Deus fez isso na minha vida e vidas aqui, porque a sua mãe deu você. Então, quando você se entrega para missões, não é você que sacrifica também, não, é a sua família. Se você tem um filho que vai para as missões, não, meu filho não vai não é? É difícil, irmãos. E a minha mãe, quando eu fui para as missões, ela foi para o hospital, e ela falava, Marilande, até hoje eu sinto a dor. Ela tinha uma dor assim, ela morreu vai fazer 6 anos. Ela fala, até hoje eu sinto a dor porque você foi embora. Até hoje.
Então, amar o próximo é sacrifício. Para você ir lá longe é sacrifício. Para você amar aqui também é sacrifício. Sair da sua casa, ajudar, fazer um esforço. Mas se nós não fazermos isso, nós estamos em falta com o Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Né? Então, amar o próximo. Quando nós amamos a Deus acima de tudo, e amamos um próximo, você é um missionário. Você é um missionário. E você amar aqui na sua cidade, amar no seu país, amar nas nações. Você deve ser exemplo, né? E amar é sacrifício. Eu gostaria de passar rapidinho agora, né, aqui os testemunhos. Passar um pouquinho do que você vê, o que Deus tem feito. É o PowerPoint. Os irmãos podem apagar as luzes? Os irmãos, algumas imagens os irmãos já conhecem, mas eu gosto de passar para mostrar de como a gente começou. Eu cheguei na Índia em ano de 2002. 2002, aqui, então, que a Índia adora mais de 300 milhões de deuses. Mais de 300 milhões de deuses. E agora a Índia é o país mais populoso do mundo. Passou a China, porque a China tem controle de natalidade, a Índia não tem. Vai estando filho à vontade. E quando não tem homem, menino, eles vão tentando até nascer um homem, porque a mulher não tem valor, né? Então é homem que tem valor. Então, alguns deuses aqui que são adorados, né? O rato, esse é os deuses, os irmãos devem já visto essa imagem. Estão dando doce e leite para os ratos. Pode ir passando. Ali o macaco, ali no meio é o deus Ganesh, o rio, que eles adoram. Esses são alguns deuses, né? Essa Kali, irmãos, é a deusa da morte, considerada a deusa da morte. Em cima lá o Ganesh, a Kali, essa aqui preta aqui. As pessoas que adoram demônios, eles estão adorando o demônio de todo o coração. Pode ir passando, próxima. Ali a serpente. A palavra de Deus fala assim: torne semelhante a eles aqueles que neles adoram. É muito comum na Índia as crianças nascerem assim defeituosas, como aquele bebê ali, com a trompa de elefante, né? A maioria lá, os hindus, eles cremam as pessoas. Isso aqui está indo cremar um corpo, né? Ali é o deus Shiva, um dos deuses principais de lá. Pode ir passando. Aqui, quando eu comecei, né, o trabalho com as crianças, em de 2002, nessas favelas. Pode ir passando nas favelas. Aqui tudo, as favelas, eu lá com a minha motinha. Aqui comecei naquela casa, depois Deus preparou essa casa que a gente está até hoje, mas nós estamos com o projeto para a gente construir o nosso próprio orfanato. As crianças, a hora de alimentação, nós damos escola, as crianças moram lá, nós temos toda a responsabilidade com as crianças. Se fica doente, vai para o hospital. Esse menino, irmãos, ele não sabe ler, não sabe escrever, a mãe morreu, o pai se suicidou, foi criado na rua, estava um caso perdido lá pela sociedade, está envolvido com gangue. E aí aí veio morar no orfanato, o conselho tutelar mandou para nós, aquele menino lá, pode passar de novo, fazendo um favor, volta lá um pouquinho só, isso, irmãos, e esse menino veio morar lá no orfanato, e Deus fez assim um milagre na vida dele, o menino tem sido mudado, ele sorri, está aprendendo o curso de encanador, então assim, Deus tem feito milagre na vida desse menino, o nome dele é Ganesh, porque ele era hindu, né? Então o nome do deus Ganesh. Passando, aqui são testemunhos de famílias que estão sendo alcançadas. Essa família primeira ali, irmãos, quando nasceu aquela menininha lá, era a quinta menina, na sexta menina. A família rejeitou aquela menina que está lá nos meus braços, ninguém queria, e falava que era maldição, e foi aquela tristeza quando nasceu aquela menina. Aí eu fui lá, falei com eles, né, que a menina era preciosa, todas as meninas, porque então era sexta. Aí essa menina, aí a mãe, que era de branco, falou assim: então você coloca um nome nela. Falei: vamos chamar Thalita. A Thalita hoje está ali embaixo, né, aquela de oncinha, só passa um pouquinho, não, volta de novo, fazendo um favor. Aquela de oncinha, todas as meninas, 6, depois nasceu mais uma, 7, aí nasceu 8,
8 nasceu homem. Aí a mãe parou. Mas todas as meninas, 7 meninas, hoje são tudo crentes para a glória de Deus. Ali é o casamento de uma delas, né? Ali a Caixa e a Sanguita. Pode ir passando, né? E aquela menina de vermelhinha ali, ó, ali foi quando eu comecei a trabalhar nas favelas. Hoje ela está ali, ela é cabeleireira, morou no lar, a família dela toda que era hindu hoje conhece o Jesus, né, para a glória de Deus. Pode ir passando, a próxima, aquele menininho ali é o VJ, ali está ele, esse foi até quando o pastor Jair foi lá, né, o certificado de batismo. Pode ir passando. Mas igrejas lá nós colocamos o nome, por exemplo, essa igreja aqui é Alpha e Ômega Church, debaixo da cobertura da Presbiteriana Renovada, nós colocamos assim os nomes, né? Ali aqueles 2 meninos ali, irmãos, ali quando eu cheguei, hoje eles 2 ali, um é obreiro, o outro toca na igreja, para a glória de Jesus, né? E a família deles, todas aí morar, hoje conhece Jesus. Pode ir passando. Aqui, esse daqui também, ali, ele está ali naquela primeira foto, hoje ele está ali, é o Jay, né? Ele é cozinheiro da casa lá, pode ir passando. Essa menina aqui é a Papu. Logo quando eu cheguei, irmãos, hoje ela ali, ela prega, ela ensina, hoje ela está mais nova de quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, né? Pode ir passando. Aqui está uma das igrejas, aquela em cima, outra igreja ali embaixo, pode ir passando, né? E, irmãos, aqui são testemunhos, todas as meninas tudo que sofria de ataques, demônios. Quando antes de eu sair daqui para ir para as missões, eu nunca orei assim, com pessoas endemoniadas, possessas, não tinha essa experiência. Mas chegou lá, eu tive que orar e ensinar eles a orar. Aí os irmãos falavam, vamos orar, vamos orar. Aí, irmã, será que sai? Sai, em nome de Jesus, vamos orar, vamos orar. Então, essa menina aqui, ali, aquela segunda ali, a mãe dela e ela está de novo ali. Ela sofria de problema de demônios, ataques. E ela ia no templo hindu, mas não saía esses ataques dela, não saía. E lá no templo hindu mesmo, alguém sabia da nossa igreja e falou para ela assim, ó, vai lá naquela igreja que você vai ser liberta. Aí a mulher foi lá conversar com nós, a mãe dela, nós oramos, irmãos, e a menina foi liberta para a glória de Jesus. Ela aceitou Jesus. Aquela outra mocinha ali também, a Aridi, ela também chegou na igreja, caía lá, irmãos, a menina tão linda, caía, não saía o demônio, aquela luta, e eu falava, go out in the name of Jesus, né? Go out, sai em nome de Jesus. O demônio falava, não sai, I'm not going, not going. Falei, meu Deus, tem misericórdia, luta. Mas devagar ela foi liberta, para a glória de Deus, hoje trabalha da mocidade, é uma bênção, né? Pode ir passando. E, irmãos, aqui, todos os jovens da igreja, crianças do orfanato, essa camiseta ali, está escrito, Roots in Christ, enraizado em Jesus. Não tem ninguém aqui que era católico, tudo pessoas que eram hindus. Glória a Deus, aleluia! Deus é maravilhoso, né, irmãos? Pode passar a próxima. Aqui são cultos de jovens, né? Tudo aí é culto de mocidade. Pode ir passando. Aqui nós damos curso teológico. Aqui as irmãs assentadinhas, aprendendo a Bíblia. Pode ir passando. Nós tivemos essa formatura aí já há alguns anos atrás, 2019, essa formatura. E agora vamos ter outra agora esse ano. Pode ir passando. Aqui estamos indo para as aldeias. Né? Pode ir passando. Aqui, de novo, né? Pode ir passando, pode passar. Aqui, então, aldeias Dalits, é onde nós fizemos um acampamento médico, que muitos nunca tinham ouvido falar de Jesus. Né? Pode ir passando. E, olha, irmãos, tanto de gente demoniada, eu nunca vi. Você levanta a mão, irmãos, e você não ficar com o olho aberto, a pessoa cai assim, você nem vê. É tudo gente demoniada, tudo gente que problema de possessão demoníaca. Pode ir passando. Irmãos, essa aldeia aqui, essas aldeias, são aldeias Dalits, e nessa comunidade eles adoram essa deusa aqui, ó, Yelama. Você pode até achar na internet. Essa é deusa considerada a deusa da prostituição, e eles adoram esse demônio. O que acontece? Nessas aldeias, de repente a família está passando um problema, vai lá no templo. O que essa deusa aí fala? Essa deusa, você está com esse problema porque você tem que dar a sua filha para prostituição.
Irmãos, e eles dão as meninas para prostituição, porque vai resolver o problema. Aí a menina vai servir lá no templo, tem um templo enorme lá, e você vê as meninas em volta assim. Os homens que vão lá para o templo, podem andar com as mulheres, com as meninas lá, elas são prostitutas do templo. Ou então vai para a zona de meretriz, ou então fica na comunidade, servindo para prostituição. Aí depois você vê mulheres com AIDS para morrer, lá abandonada. Então, nessa comunidade agora, nós estamos com um projeto lá. Pode ir passando, ver se tem mais foto dessa comunidade. Essa menina, essa mulher aí, ela morreu, eu acho que faz 2 anos. Gareva, ela contou para nós o testemunho dela. Esse dia aí, né, que eu tirei essa foto, essa que está coberta aqui por trás, é a mãe. Então, a mãe estava pedindo perdão para ela, porque a mãe deu ela para prostituição. A mãe dela vendeu ela para uma casa de prostituição. Ela chegou, talvez 11 anos, não sei, ela não era nem mocinha, mas ela foi vendida para lá, sem ela saber. E chegou lá, a mulher, a dona dessa prostituição aí, dessa zona de meretriz, tratou ela bem, deu comida boa, roupa bonita para ela, e deixou ela bem bonita, deu, né, comida, tudo para ela. Quando ela estava bem assim, mais encorpada, a mulher falou, você tem que fazer isso, 5 vezes por dia. A menina, não, eu não quero, eu vou sumir, vou embora. Não, eu comprei você, e você vai ficar aqui e vai fazer isso. Aí ela pegou AIDS, depois de uns anos, e morreu. Mas nesse dia, já faz uns anos essa foto aí, ela aceitou Jesus, nunca mais largou Jesus, e ela morreu com Jesus. Pode ir passando. Então, nós estamos com um projeto, estamos enviando esse missionário aqui, que é o Paul, que é um dos meninos lá, que era pequenininho, para estar indo lá nessa comunidade. Já tem uma missionária lá, que a gente formou, e estamos indo agora o Paul para estar lá com essa comunidade, né? Pode ir passando. Aqui já é outro estado, que nós começamos com essa toquinha aqui, ó, em 2004. Olha que igreja a gente tem agora. Nesse lugar tem 3 igrejas construídas, para a glória de Deus, né? Essa é uma igreja maior que tenha, uma igreja maior. Mas senta tudo no chão, irmãos, não tem banco. O pessoal senta mais confortável assim, ó, no chão, nesses lugares. Pode ir passando. A próxima. Aqui, então, também mais uma das igrejas. Ali uma aldeia, né? Pode ir passando. Aqui terminamos já essa construção dessa igreja. Amém? Pode passar a próxima, acho que já está. São cruzadas evangelísticas que a gente faz todos os anos, sempre tem, o pastor Rajanda faz. Esses lugares eu não vou, irmão, por causa da perseguição, não posso aparecer. Pode passar a próxima. Vários batismos que a gente já fez, vários batismos para a glória de Deus. Né? Pode passar na próxima. Outros batismos. Esses são alguns obreiros, passando meus obreiros. Pode passar na próxima. São outros, mais obreiros. Pode passar. Mais os obreiros do pastor Rajandra. Pode passando. Irmãos, então eu peço que os irmãos continuem conosco. Pode já encerrar, tá? Aqui são os pedidos de oração, mas aí eu vou falando aqui. Pode acender as luzes. Irmãos, para a glória de Deus. Veja o que Deus faz, irmãos. Pela gente que não é nada. Eu falo, meu Deus, eu nem acredito que o Senhor fez através das nossas vidas. E através, irmãos, da minha igreja que está comigo, a Presbiteriana Renovada. Os irmãos aqui, várias igrejas, é obra missionária, irmãos, ela é sustentada de grão em grão. Grão em grão. Assim que a gente tem prosseguido. E eu gostaria, irmãos, de orar com você. E diante da palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que você fala, Senhor, eu não posso ficar de fora, eu tenho que cumprir o teu ID. Senhor, eu amo o Senhor acima de tudo, e eu não tenho como eu ficar fora de amar aqueles que estão perto de mim, Senhor, e sem me preocupar com aqueles que nunca ouviram. Eu tenho orado, Senhor, levanta as pessoas para estar com a gente. Temos vários desafios com as crianças, obreiros. Senhor, levanta. Você pode ajudar com 50, 100, o que você puder, né? A gente tem uma conta junto lá com a missão. Participe conosco. Vamos fazer Jesus conhecido nesses lugares onde nunca as pessoas nunca ouviram. E vamos colocar de pé. E eu gostaria de orar por você. Quantos aqui gostariam, diante dessa palavra,
Fala, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Não é força, é voluntário. O Senhor, Ele precisa de nós. O Senhor conta conosco. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Paizinho querido, eu quero colocar diante do Senhor essa igreja. Ó Deus, o desafio está aí na frente. Senhor, quantas vidas que nunca ouviram falar do Teu amor. Nós estamos aqui, Senhor, no conforto, no ar-condicionado, lugar tão gostoso que Você preparou para nós, ouvindo a Tua palavra, que é o mais importante, Senhor, nos alimentando da Tua palavra, a Bíblia na nossa língua. Deus, mas quantos não têm a Bíblia, Senhor, estão em densas trevas, não faz ideia do Teu amor, do Teu sacrifício, que tem um Deus que nós podemos chamar de Pai, um Deus criador dos céus e da terra, mas esse Deus está tão pertinho de nós, que podemos chamar de Pai, um Deus que nos ama. Senhor, nos ajude, Senhor, a pregar esse Deus, para aqueles que estão pertinho de nós, aqueles que estão longe de nós. Meu Deus amado, levanta, Senhor, essa igreja para investir em trabalhos missionários e missionários. Essa igreja possa ser conhecida como uma igreja mesmo que faz missões, que envolve missões, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar cada um dos irmãos aqui diante do Senhor e peço que o Senhor usa cada um deles para ser bênção neste mundo, para esta geração, para as nações. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigada. Se você quiser mais informação, entre em contato com a irmã Suzana e ela vai estar passando o nosso contato. Amém? Muito obrigada.